explicar a versão dele dessa... Ah, claro que tinha que ser esse cara. Fetos são pequenos parasitas dentro do útero da mãe. Para você... Como que alguém tem coragem de falar que o feto é um parasita, caramba? Você entender isso, vai ter que deixar um pouco o romantismo de lado e pensar na biologia. Vamos deixar o romantismo de lado e ir pro satanismo. Chamar um feto de parasita. Vamos deixar o romantismo de lado. Então você dizer que a essência do evolucionismo é parasitária é uma coisa surreal. Doutor Rômulo, a situação tá feia no Bostil. É esse tipo de cara aí, ó. E depois o super que é maluco. Resumo, os caras pegam o parasita e colocam ele no lugar de Deus. O parasita é Deus. É isso daí que os Evolution estão falando. O parasita faz milagre. Olha como a Evolution é boa. Se você escuta uma dessa e você não consegue compreender que isso aí é uma coisa demoníaca, acabou pra você, irmão. Isso daí é cuspir na cara do Criador. É pior do que isso. Entendo ser contra mas em caso de... Se uma vida foi gerada a partir de algo, mesmo que tenha raiz satânica, essa vida é uma vida nova. Você entende isso, irmão? Você tirar a vida do feto vai impedir que outros surjam? Não vai! Uma criança jamais estará pronta para ter outra criança. O assunto ele é complexo e tem questões mais complexas do que essa que eu tô falando, mas tirar a vida que foi gerada não resolve problema. É criar outro problema fingindo que algo foi resolvido. Não foi. Tem que agir na raiz do problema. O cara abusou, você tem que massacrar esse desgraçado na prisão. Você colocar a minha mulher, você imaginar que fosse a sua mulher como exemplo, não muda a essência do que eu tô falando. Não muda o fato de que matar a vida que está lá, que foi gerada, não resolve problema. Fala aí, campeões, vídeo novo começando. E antes, já deixa aqui seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo novo. Bora pro vídeo. O feto é um parasita dentro da mãe? Boa noite, senhores. Pô, aqui o nível é altíssimo. Doutor Rômulo, muito brabo. De ferro, e voltei hoje de manhã. Mas resolvi, antes de dormir, assistir um vídeo que havia sido recomendado, inclusive mais de uma vez, por diferentes pessoas, que o argumento é exatamente isso. Que o feto seria um... Como que alguém tem coragem de falar que o feto é um parasita, caramba? Essa hipótese, eu já vi ela sendo utilizada principalmente no contexto de... E aí, Netinho? O pessoal... Salve, Martins! Gosta de dizer que a mulher é dona do próprio corpo, que o feto é um parasita e que, portanto, a mãe pode se livrar desse feto quando quiser. Né? Então é uma ideia satânica. Tá? E esse indivíduo que se diz biólogo, né, vai dizer que chamar o feto de parasita é algo que você pode se ancorar, né? É uma ideia que se ancora na biologia. Né? Ele vai dar aí um twist e tentar justificar essa... Salve, Eduardo! Só progresso pra nós, irmão! Partiu Mônaco! Mas sem mais delongas, eu vou deixar ele explicar a versão dele dessa posição. Ah, claro que tinha que ser esse cara. Quem não lembra aí que esse cara já gravou um vídeo? Falando da Terra plana. Pô, lógico. Mas claro, lógico. Claro, pô. Eu nem lembro o que ele falou na época que ele falou sobre o modelo da Terra plana, porque foram coisas tão assim, patéticas. Eu não me surpreendo. Qual que é o nome dele mesmo? Vamos ver o que ele vai falar aqui. E vamos ver o que eu nem me surpreendo. Eu detesto o vídeo no Instagram, porque não tem como você voltar o vídeo, né? Fetos são pequenos parasitas dentro do útero da mãe. Para você entender isso, vai ter que deixar um pouco o romantismo de lado e pensar na biologia. Vamos deixar o romantismo de lado e ir pro satanismo. Pô, lógico. Biologia. A biologia, ela está acima de Deus, certo? Ela está acima de Deus. A biologia que vocês estudam, que vocês dizem serem correspondentes a fatos científicos, que na verdade são duvidosos, inclusive, depende aí de N interpretações, ela está acima de Deus, né? Claro, é tudo um romantismo isso, sim. Chamar um feto de parasita. Vamos deixar o romantismo
de lado. É doideira, rapaziada. O mundo é doideira. A placenta, órgão responsável por capturar da mãe oxigênio, nutrientes e devolver para ela excretas e CO2, é formada pelo feto e não pelo corpo da mãe. É uma estrutura desenvolvida por ele para se acoplar à mãe e pegar dela o que ele precisa para sobreviver. Só que um dos genes que comanda a formação dela é classificado como ERV. Genes que, a partir do momento da nossa evolução, foram incorporados pelo nosso DNA vindos de RNAs de retrovírus. E um vírus nada mais é do que um parasita intracelular obrigatório. E olha que 8% do nosso genoma vem de ERVs. Ou seja, evolutivamente só conseguimos nos tornar placentários quando ganhamos um gene de um parasita, que nos ensinou como criar uma estrutura para parasitar o hospedeiro e sobreviver. O ornitorrinco, Foi o parasita. por exemplo, não ganhou esse gene e ainda tá lá, pondo ovo. Feto. Tá, então esse vídeo horroroso aí, do né? Penis Magnifico e o Lante mandou R$5. Dr. Rômulo deve estar horrorizado, cara, com isso aí. Fumar e mandou Foi feito R$5. pra causar. Xandão, óbvio, né? ainda vale a Eu pena. não sei nem se esse cara acredita numa idiotice dessa. Se acredita, então ele devia rasgar o diploma, basicamente, né? Porque dizer que essa hipótese ela se ancora na biologia é uma absurdidade. Se você pegar qualquer livro de introdução de biologia de ensino médio, nenhum desses livros vai tratar a relação feto e mãe, né, uma relação de parentesco, como sendo uma relação de parasita. Isso é uma absurdidade. Uma espécie, ela depende da reprodução. A reprodução é algo que a espécie, né, os indivíduos, o pai e a mãe, eles buscam. Né, é o fim natural da reprodução. Até mesmo dentro do evolucionismo, a produção da prole, ela é essencial para o processo evolutivo. Então você dizer que a essência do evolucionismo é parasitária é uma coisa surreal. Então, assim... Dr. Rômulo, a situação tá feia no Bostil. É esse tipo de cara aí, ó. E depois o super que é maluco. Mas tudo isso será revertido. A verdade sempre ganha. E quem defende a verdade ganha junto. Você não precisa ter formação em biologia para ver a absurdidade disso, né? Agora, se acrescentar essa questão do retrovírus endógeno para justificar essa loucura, mais uma vez, isso não muda em nada a tolice do argumento, tá? Primeiro, acreditar que retrovírus endógeno é vírus é uma coisa, basicamente um ato de fé, tá? Porque você achar que vírus se torna bonzinho e é domesticado pelo genoma humano e passa ou no caso de um placentário no passado, ancestral, passa a utilizar esse vírus para o seu próprio benefício em uma função essencial. Resumo, os caras pegam o parasita e colocam ele no lugar de Deus. O parasita é Deus. É isso daí que os Evolution estão falando. O parasita faz milagre. Super Vitão mandou R$5. Salve, Xande. Aí, ó. Estamos com saudade. Olha como a Evolution é boa. É o parasita. Não, cara, se você escuta uma dessa e você não consegue compreender que isso aí é uma coisa demoníaca, acabou pra você, irmão. Os caras literalmente tiram Deus e botam um parasita. É assim, isso daí é cuspir na cara do Criador. É pior do que isso. Isso aí é isso. Essa inversão, subversão, na verdade. Cara, sério mesmo, velho. Eu não consigo entender isso, irmão. Não é como se os caras simplesmente estivessem defendendo uma teoria que fosse minimamente plausível. Isso é loucura. E depois o super que é maluco. Daqui a pouco vão usar essa desculpa pra... É lógico. Você chegar pra alguém e falar assim, ó, a pessoa foi abusada e tal, tem um parasita dentro dela. O que você instantaneamente pensa, irmão? As definições erradas das coisas partindo de mentiras trazem as motivações erradas e trazem consequências erradas. Se a pessoa compreende e interpreta uma coisa de um jeito mentiroso e errado, acabou. Isso aí é lavar cerebral, irmão. Se você colocar na consciência das pessoas que isso daí se trata de apenas um parasita, você enfraquece absurdamente o sentido da vida humana. Muda tudo isso. Tipo assim, é uma coisa, cara, não faz o menor sentido isso daí. Você não precisa ser um gênio pra entender isso. É loucura mesmo. Isso é uma coisa de louco, tá? Quanto mais a gente estuda os ditos ERVs, mais a gente descobre funções, ok? Então, esse é o que chamam da ejaculação mental evolucionista, precoce, ok? Eles viram... Eu acho que nem os Eu acho não. Olha, eu vou arriscar. Eu tenho certeza que nem os evolucionistas, os raiz, os caras que são evolucionistas mesmo, que estudam, nem eles devem falar isso que esse cara aí falou.
Nem eles devem falar isso aí que ele falou. O próprio aqui, Dr. Romulo, já foi evolucionista. E ele nunca teve essa concepção aí que esse cara tá falando. Isso aí é uma distorção da mente desse cara aí que tá falando. Não lembro o nome do cara ali que é. É doideira, cara. Parasita é só o filho da Anitta. Ah, não. Aquilo lá, aquele negócio lá é complicado mesmo. Viram lá que havia uma similaridade na estrutura de um ERV com o vírus e batizaram o negócio de vírus, tá? Só que quando você começar a encontrar função atrás de função nesses ditos retrovírus, mais difícil é sustentar essa hipótese, tá? Não consigo entender... Não... Entendo ser contra mas em caso de... Matheus, posso fazer um exercício de raciocínio com você aqui, irmão? Por favor, mandou R$5. Posso? Xandão, eu estou pedindo um conselho. Eu vou pedir licença pra você. Primeiro, eu quero que você me autorize. Eu posso fazer um exercício mental usando você como exemplo? Ele vai ser um pouco pesado, mas não é pra te afetar emocionalmente. Posso? Você falar que pode, pra ver se você entende. Quero ver se você vai entender. Eu posso? Posso fazer? Fala pra mim se eu posso. Não, eu vou pedir licença pro cara. Eu vou pedir licença. Ô, Matheus, eu não vou te xingar, não é zoeira não. Eu só quero que você pense sobre o que eu vou te falar. Não, quer saber? Eu não vou te usar como exemplo. Eu vou me usar como exemplo, tá? Mas aí você se coloca no meu lugar depois. Imagine... Então é o seguinte. Em caso de isso daí que você falou. Não vou colocar a palavra abuso. Por causa de algoritmo. Cara... Veja, uma pessoa foi abusada, teve. O que vocês precisam entender, cara, é que o feto, a vida que foi gerada, ela não tem ligação nenhuma, absolutamente nada a ver. Nada a ver com o processo que levou a geração dela. As motivações de uma pessoa que abusou de outra mulher, elas não têm a ver com a vida que está lá. Se uma vida foi gerada a partir de algo, mesmo que tenha raiz satânica, essa vida é uma vida nova. Você entende isso, irmão? Para você entender isso, basta você pensar assim. Imagine que você hoje, depois de crescido, com a consciência que você tem, com a vida que você tem, sua mãe chegasse para você e falasse que ela pensou em abortar você, porque na verdade não era para ter tido você. Talvez ela pode ter tido um relacionamento abusivo com o seu pai e você não sabe disso. Como que você se sentiria, irmão? Você acharia justo sua vida ter sido ceifada? Pare e pensa nisso, irmão. Porque falar aqui, ó, agora que a gente já é crescidinho, tem consciência, tem vida, trabalha, quer progredir, tem uma família, às vezes um relacionamento. Imagina você depois de ter crescido ficar sabendo disso daí. Como que você se sente, irmão? Aí você para e pensa, caramba, mas a minha vida teria sido ceifada por quê? Olha só, eu sou uma boa pessoa, eu tenho uma família, eu gerei mais pessoas, sou um pai de família, eu tô trabalhando, sou um cara bom, tô em busca do progresso, né? Agradeço a Deus todo dia por ter a vida. Agora imagina, cara. Então é assim, pimenta no cu dos outros é refresco, irmão. É muito fácil falar isso daí. Essa análise que vem sendo feita por essas pessoas de baixo QI, que tipo assim, a mulher sofreu um abuso, e eles sempre colocam esse caso extremo, tá? É bom, é importante destacar isso. Eles sempre colocam esse caso extremo. Não estou dizendo que não é uma questão complexa, porque é. E eu já falei sobre isso em outras lives. Eu já falei que deveria haver uma interferência do Estado nisso aí. Só que a gente não tem Estado que se preocupa com o cidadão, então é outro problema. A questão central é que para resolver isso, uma vida nova que foi gerada, que é o caso do feto, não deve pagar por isso, porque isso não resolve nada. Isso é assassinato em prol de quê? Você tirar a vida do feto vai impedir que outros surjam? Não vai! Você tirar a vida do feto que não tem a ver com isso vai impedir que outra mulher seja abusada e venha a possivelmente ter um filho? Não muda! Não muda! Essa é a questão central. Você não muda e não resolve um problema gerando outro problema. Então, isso não é solução para nada. Não é solução de nada. Qual é a dificuldade que as pessoas têm de entender isso? Exatamente, abstração. É uma discussão de efeitos e não de fundamentos. A gente deveria discutir os fundamentos. Veja bem, a gente vive num país onde não tem proteção ao cidadão. Não existe lei e ordem. A criminalidade sobe exponencialmente. O Brasil gera criminosos, abusadores, assassinos, latrocidas, etc.
É evidente que na falta de um governo sério que proteja a mulher e o homem de abusos entre si mesmos, é claro que isso gerará distorções comportamentais. E dentro disso, acaba acontecendo esses casos extremos de abuso, onde acontece esse tipo de coisa. Aí eles vêm com a solução: matar o bebê. Cara, como que isso daí pode ser uma solução na sua cabeça, irmão? Pelo amor de Deus. Se você parar assim, ó, você ficar 5 minutos assim, ó, com a mão na cabeça pensando, irmão. Na cabeça de verdade aqui, ó, que pensa, não na do pipi, tá? Em 5 minutos você chega na conclusão e fala: cara, realmente, não estamos resolvendo nada. Matar não tá resolvendo nada. E isso não age de nenhuma forma na raiz do problema. Qual que seria uma forma de agir na raiz do problema? Abusador, prisão perpétua. Primeiro ponto. Possivelmente até castração química. Será preso para sempre. Para ter lei e ordem. Depois disso, tem que haver assistência do Estado para a mulher que foi abusada. E outra coisa, para agir na raiz do problema, o que precisa acontecer? Precisamos mexer na economia do país. Trazer um país que progrida economicamente. Ter emprego, ter o estímulo aos valores que foram perdidos. A tradição, a constituição de família, a definição de propósito. Criar uma moeda forte que o cara vai trabalhar e vai ter prazer de trabalhar. Ele vai ter prazer de ser honesto. Ele nunca vai querer entrar para a criminalidade, porque ele sabe que não vai valer a pena. Porque terão consequências horríveis para ele. Aqueles que se entregarem para a criminalidade serão aqueles que já têm uma tendência natural para o crime. Isso existe. Pessoas que têm inclinação direta para o mal. É natural. Nós não somos bonzinhos. Mas precisa haver o estímulo, a mudança no processo educativo do país. E cumprimento à lei. Sua mãe, ela passa a vida inteira te educando. Educando. Seu pai, educando. Quando você pisa fora da bola muito sério, o que acontece? Não tem uma correção? Seu pai não vai lá te dar um tapa no pé do ouvido? Ele parte para uma coisa um pouco extrema. Mas por que ele faz isso? Porque ele precisa agir na raiz do problema. Se a conversa, o estímulo não tá dando certo, tem que buscar outra alternativa. O cara que decide ir pro crime tem que saber que terão consequências. E ponto. Tem que ter lei e ordem. Tem que ter distribuição de renda, tem que ter incentivo ao trabalho, tem que incentivar as pessoas a se aproximarem de Deus e não do demônio. Se você vive num país que todo mundo está sendo estimulado a ser próximo do diabo, a ter motivações satânicas, é claro que o número de abusos contra mulheres vai aumentar por parte de canalhas que tem uma estirpe podre. E resolver isso matando, gerando mais morte, como que pode resolver alguma coisa? Me fala. Matando, tirando a vida, que não tem nada a ver com aquilo. Padaria do Jurandir, desde 1999, mandou R$5. É o que eu falei, no mínimo, se tivesse um Estado sério e tivesse que lidar com uma questão como essa, o Estado intervindo de forma financeira, dando toda a assistência necessária para a mulher e dando a ela a oportunidade de escolher, inclusive, assim, ó, pelo menos tenha o seu filho e depois, se você não quiser cuidar dele, adoção. Terão famílias que estão desesperadas para ter filho, mas não podem, não conseguem, quer adotar. Será, eu faço essa pergunta, será que é tão ruim assim o Estado interferir de forma financeira, psicológica, dando todo o tratamento necessário para a mulher, para pelo menos gerar a vida, a criança nascer e ir para adoção? Mortes e quedas de aviões para ganhar views em suas Isso aqui que eu tô propondo pode não ser uma ideia tão boa, mas no mínimo, você acha que não é melhor isso do que ir lá e tirar a vida? Será que isso não é minimamente melhor, irmão? Até pensar numa coisa talvez melhor ainda? Véi. Inclusive, vários desses ERVs estão ali exatamente para combater a infecção retroviral no seu corpo. Tá? Então, eles participam do sistema imune. Ou participam da formação de placenta, dentre muitas outras coisas. Tem diversos ERVs que só ocorrem em humanos que são expressos. Xandão, eu entendo até certo ponto, mas quando o abuso é em uma criança, as coisas mudam. Uma criança jamais estará pronta para ter outra criança. O assunto é muito mais complexo. Não, cara. Mas isso daí, você tem que entender que não importa a complexidade.
O assunto, ele é complexo e tem questões mais complexas do que essa que eu tô falando. Mas, tirar a vida que foi gerada não resolve problema. É criar outro problema fingindo que algo foi resolvido. Não foi. Cara, olha, pensa aqui, irmão. Olha o que eu vou te falar. Prestem atenção no que eu vou dizer. Mesmo que a pessoa tenha sido abusada e ela... As consequências psicológicas do abuso existirão ainda, cara. Matar a criança não vai resolver o problema dela. Você não consegue entender isso, irmão? Você... Pior, pode piorar ainda a condição dela, porque além de ter sido abusada, ela pode num determinado... parar e pensar no que ela fez e eu tirei a vida de outra pessoa que estava dentro de mim. Que não tinha nada a ver. Pode piorar a questão psicológica ainda da pessoa. Vocês acham que é simples assim? Não dá pra tratar essa questão de forma tão simples, pensando que tirando a vida, tá tudo certo agora. Porque mataram, tiraram a vida. O irmão, não é assim, cara. Isso aí não vai remover os efeitos psicológicos do abuso que a pessoa sofreu. Isso aí é uma coisa... Bicho, isso aí é um negócio satânico. Por isso que eu tô falando. Tem que agir na raiz do problema. O cara abusou, você tem que massacrar esse desgraçado na prisão. Pra população ver o que um desgraçado desse merece, satânico. Você tem que criar um território educativo favorável para que a geração pense com inteligência, para que as pessoas optem por ter uma vida pautada, baseada nos valores e não na criminalidade. É estimular dentro da pessoa o que é bom, fazendo adormecer o que não presta. Mas para isso acontecer, você tem que ter um modelo econômico bem instalado no país. O Brasil, do jeito que está, uma fábrica de criar pessoas criminosas, não dá certo, porque você não tem estímulo a fazer o que é correto, a ser uma pessoa boa. Aqui no Brasil tá ao contrário. Entendeu? Então, cara, assim, realmente, questão complexa, mas, do meu ponto de vista, nada, não tem nada. Eu nunca encontrei um argumento sequer, e eu acho que é impossível isso, de você conseguir justificar, matar uma vida que está sendo gerada ali, que não tem a ver com as motivações na qual ela foi gerada. Você matar isso para resolver o problema. Não resolve nada. Não resolve nada. Salve super. Essa é a minha visão. Se eu fosse presidente, você pode ter certeza, eu lutaria fortemente contra isso. Lula, mas... Super, estava ouvindo o que você disse sobre... Mas nem assim consigo acreditar nesse país. Porque do jeito que esta é capaz de pessoas em necessidade ou até mesmo sem precisar se aproveitassem desse auxílio do Estado para ganhar em cima. É aí que tá. Pra a ideia que eu tô tendo aqui ter resultado, é preciso que exista um Estado legítimo, né? Então, isso que eu tô falando é partindo do pressuposto que, como se eu fosse presidente, por exemplo. Eu, se fosse presidente da República, você olharia pra mim e diria assim, esse é um cara que eu posso confiar. Ele tá fazendo o que é certo, ele tem as motivações corretas. A gente não vive num país assim. Logo, essa ideia que eu tenho aqui, ela nunca será aplicada. Certo? Não vai dar certo. Claro. Os abusos feitos por risco de gravidez ou abuso sexual são a minoria. E mesmo assim, ainda os argumentos, mas a criança vai lembrar o abusador. Se uma criança já viva lembra o abusador por ter característica física semelhante, mas não tem nada a ver, é justificável matar ela também? Só porque ela lembra o abusador? Não... Isso aí, cara, realmente, é muito complicado. Por isso que eu tô falando. Eu acredito piamente que tem outras alternativas que são muito melhores. Se você... eu acredito fortemente nisso. Se você tivesse um governo preocupado, de fato, com as pessoas, com as mulheres que sofrem isso, que nem você falou, é uma minoria. Se você pegasse isso e desse uma assistência plena para essas pessoas, cara, para pelo menos gerar a vida e depois levar para uma adoção, ela não vai ter contato. E isso tá no direito dela, eu acredito que sim. Ela não é obrigada jamais a cuidar daquela criança. Mas, dar a chance para que outra família cuide. Entendeu? Ninguém quer assumir responsabilidade de nada. Eu acredito piamente que teria uma alternativa, mas muito mais inteligente do que simplesmente ir lá e tirar a vida, entendeu? Eu acredito nisso. A legalização do aborto só tem um propósito. Ninguém quer assumir responsabilidade de nada. A falsa ilusão que descriminalizar o aborto dará a sensação que não terá nenhuma responsabilidade. Pois é, Fernanda. Isso daí é complicado, né? Porque, veja bem, é como eu falei. Mesmo imaginando que a vida seja tirada, seja extirpada, aniquilada, as consequências do abuso continuarão a existir e perdurarão pelo resto da vida da pessoa. Entendeu?
Justamente porque ela também não terá uma assistência com isso, contra isso. Mas a vida que foi gerada ali, ela não tem ligação com as motivações que aconteceram de forma externa, por parte de outras pessoas. Entendeu? Que geraram ela lá. Esse aí que é o ponto. Por exemplo, eu estou aqui hoje. Vamos supor que eu tenha sido fruto de um relacionamento abusivo. E eu nem sei que eu sou fruto de um relacionamento abusivo. Faria sentido tirar a minha vida? Veja bem, é uma coisa que não tem correspondência. Porque eu tenho a minha vida, eu tenho minhas motivações, eu tenho a minha própria forma de conduzir minha vida, eu tenho meu trabalho, é um contexto totalmente diferente. Não resolveria o problema, porque o abuso teria ocorrido já. Agir na raiz do problema é evitar o abuso, para não ter que chegar ao ponto de tomar uma decisão como essa. Tirar ou não tirar a vida do feto. Essa é a raiz da questão. E como que a gente faz para resolver o problema? Agindo na raiz, de forma radical, punindo os desgraçados que já estão com a formação satânica aí, agindo na sociedade. Esses canalhas que fazem isso com mulheres, desgraçados, terão o devido tratamento que merecem. Serão massacrados na prisão. Gente que faz isso merece ser massacrada. Certo? Eu duvido, se nós vivêssemos num país onde existisse lei e que os criminosos fossem punidos de acordo e mostrado para a sociedade o que eles estão sofrendo pelos pecados e pelas coisas ruins que causaram na vida dos outros. Eu duvido que isso não melhoraria as coisas. Você criando um ambiente econômico favorável, de trabalho, honestidade, progresso, alicerçado em leis que punem aqueles que não correspondem com o que é certo, com o que é verdadeiro, eu duvido que não melhora absurdamente. Eu duvido. Não tem como não melhorar, irmão. Diga-me as motivações que eu digo os resultados. Prisão perpétua resolve boa parte dos crimes. Exatamente, irmão. O cara ser preso eternamente, ó. Esponja Lúcido mandou R$5. Essa, rapaziada, é a minha ideia. Eu sou um cara, assim, esperançoso. Eu entendo que tem pessoas que discordam. Natural, tem que haver a discordância, inclusive pra gente fazer esse exercício dialético, né? O ponto e o contraponto. Mas temos que partir sempre da premissa que os fundamentos devem ser. Então, assim, eu sou a favor de discutir essa questão com base em fundamentos. E não resolver um problema criando outro problema, porque isso não resolve nada. Expressos, por exemplo, no desenvolvimento ou durante a formação do cérebro, tá? Então você achar que retrovírus, 8% do genoma... Salve a Calon! ...virais, que de repente se tornam boazinhas, isso é uma tolice, tá? E segundo que ele está errado, né? Porque essa sincetina que é produzida pelo dito retrovírus endógeno, ela não é homóloga entre os placentários, ela não evoluiu lá no primeiro placentário. Diferentes grupos de placentários têm diferentes IRVs. E isso destrói essa narrativa de ancestralidade comum de IRV, que é utilizada por evolucionistas para te dizer que IRV é a prova cabal. Porque macaco e humano têm o IRV na mesma posição e supor que duas infecções independentes ocorreram no mesmo local, gerando a mesma proteína, é absurdo. Acontece que a sincetina de outros placentários, de outro retrovírus endógeno, não é homóloga, não foi herdada por ancestralidade da nossa. Tá? Ou seja, várias e várias infecções virais, coincidentemente, foram cooptadas e se tornaram parte da placenta. Que tipo de fé que é essa, meu amigo? Vai tomando tipo bom dia, mandou R$5. Tá? Oi, Alexandre. Então, eu não vou nem... hoje. Esse é um ponto que não merece resposta. Porque isso ninguém levaria a sério. Nem mesmo um biólogo... Eu entendo seu pensamento e acho que muita gente concorda, mas vou te dar um exemplo que talvez mude isso. Já imaginou se é abusada e engravida? Qual seria sua atitude? Concordaria em ela dar à luz à criança? Cara, Queria saber sua opinião. Eu pensaria dentro desses mesmos termos que eu estou estabelecendo com você. Você acha que não entendeu qual que é a questão. Eu estou falando aqui pra você que mesmo você colocar a minha mulher, você imaginar que fosse a sua mulher como exemplo, não muda a essência do que eu tô falando. Não muda o fato de que matar a vida que está lá, que foi gerada, não resolve problema. Você consegue enxergar isso? O ateu evolucionista uma grande universidade. Falar pra ele, você acha que o feto é um parasita? É tomar no seu... Ele vai rir da sua cara. Ele vai falar, não, a reprodução é o instinto primário de qualquer espécie. A reprodução tem uma função primária de preservar a espécie. A relação mãe e filhote, ela não é parasitária. A mãe se dá para o filhote, mesmo depois que ele sai da barriga dela.
Então, assim, então isso é uma ideia. Eu deixaria a mulher decidir o que fazer nesse caso. Só ela sabe o trauma que passou. Ah, sim, claro. A sua esposa passou. Só ela foi traumatizada, viu? Você teve a sua esposa, né? Eu não gosto de utilizar esse termo porque a energia é até baixa. Você teve isso. Só, claro, você tá lá sentado no sofá, aconteceu. Qual que é a sua atitude? Você tá lá sentado no sofá assim, ó, vendo jogo de futebol, tomando uma cerveja e batendo uma. Você não mudou nada. Não, claro, é lógico que só a pessoa que passa pode ir lá e tomar a decisão, mesmo que a decisão seja errada, não é verdade? Você, por ser um beta que não tem opinião pra nada, não vai lutar pelo que é certo. Tinha falhado a voz você do só, deixa fazer o que quer, vai tomar no... Vai todo mundo tomar no... O que você vai falar? Meu corpo, minhas regras? Você não é dono do seu corpo. Você não é dono de regra nenhuma. Você é um lixo. Quem manda no seu corpo é Deus. Se tiver programado pra você morrer, agora você morre. Se eu sair da minha casa hoje e estiver programado pra morrer hoje, eu morro. Minha alma pertence ao Criador. Meu corpo vai embora. Nem seus pensamentos pertencem a você. Eles pertencem a uma fonte divina. Ou satânica, né? Golpe Baixo mandou R$5,01. Xande, realmente você é o chefe. De mentalidade patética. País no... Ah, olha, eu... Cadê essa... Cala a boca, que aí baixo, que nem sabe o que tá falando aí, seu... Maldosa. E esse cara vai tentar se justificar depois nos comentários, dizer, eu não estava dizendo que feto é parasita, eu estava dizendo que tem um aspecto ali que é parasitário, porque é do vírus, etc. Isso aí é a covardia dele, tá? Porque é óbvio que ele queria causar. A frase inicial do vídeo, a abertura do vídeo dele é exatamente que o feto é parasita, não que um pedaço da placenta é parasita. Ele deve ter ficado um pouco, assim, embasbacado com o tanto de... Valeu, João! Que recebeu, né? E resolveu dar um pé para trás aí e falar, não é bem isso, assim, não é bem isso que eu quis dizer, né? Então, vejam a maldade dessa galera, tá? É uma maldade. Isso é querer desumanizar o feto, tá? Eu aposto com você que esse cara, eu não sei nada desse cara, mas eu apostaria que ele é de esquerda, pró-escolha, tá? É isso que eu acabei de falar aqui. Pró-escolha. As pessoas pensam que escolhe algo. Meu Deus do céu, cara. Por quê? Por que que eu enxergo as coisas e essa cambada de mentecapto não? Meu Deus, irmão. Tishoik mandou R$5. Que desgraça isso! O argumento de parasitas também é falho. Agora todas as pessoas com problemas mentais, que precisam de cuidados especiais, acompanhamento 24 horas por dia, têm que ser exterminadas, pois está dificultando a dos pais? Claro que não. Se uma pessoa tem dificuldade em exercer cidadania, exercer vontade, decisões, ela tem que ser cuidada, do modo correto. Porque essas maldades, elas andam de maldada. Então, é isso, galera. Uma absurdidade dessa não merece uma resposta de 15 minutos, tá? Então, eu... Xane, você não tem conhecimento aprofundado sobre esse assunto. Bora falar sobre outra coisa. Ô, David, olha só, cara. Vindo de um cara que tem esse queixo, essa carinha redondona sua, que não conhece nem como se alimentar e nutrir de uma forma adequada, pra exalar texto... Cadê a gola, Paulo? O que você falou não tem significado nenhum, irmão. Se o cara não tem capacidade nem de nutrir, saber nutrir seu próprio shape, não precisa nem discutir comigo, irmão. Vai tomar de lavada. Eu vou pegar café. Sugiro a esse indivíduo que ele volte, se ele é biólogo, que ele volte lá, pega o livro de ensino médio dele, vai estudar novamente o que é mutualismo. Toma aí, Dr. Rômulo estompando. Let's go! Boom, bang, you talking to blank, I'm dedicated until I die.